Bom dia, mulheres governantes femininas, como que vocês estão? Sejam todas bem-vindas nessa manhã, nesse dia lindo, memorável, abençoado que o Senhor preparou para nós. Hoje, terça-feira, dia 12 de agosto de 2025. Hoje tem um sol lindo, maravilhoso, que Deus preparou para nós. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Érica, minha irmã amada. Deus abençoe. Elisa, a Dina te ama muito. Um beijo pra você. Eu te amo do tamanho do céu. Bom dia, Laís, minha amiga amada. Seja bem-vinda. Um beijo pra Laurinha, pro Lorenzo. Deus abençoe vocês. Bom dia a todas vocês, mulheres que estão entrando. Bom dia a minha sogra querida, a dona Clécia, seja bem-vinda, Deus abençoe teu dia, com muitas bênçãos. Laís, bom dia, Dani, você está linda hoje. Amém, Laís, você nem imagina. Agora então vou contar aqui pra vocês. Sabe o dia que você acorda que você não sabe o que fazer com os cabelos? Eu não tinha jeito de ajeitar meus cabelos. Aí como vocês sabem, eu trato queda de cabelo, né? Queda capilar. E aí a minha médica pediu pra eu não lavar os cabelos todos os dias, porque antigamente eu lavava todos os dias. E agora estou lavando um dia sim, um dia não. Então assim, eu lavei ontem, hoje eu não podia lavar. Nossa, hoje acordou assim, era um leão da tribo de Judá, sabe? Enorme. E eu tentei ajeitar e nada. Aí eu pensei, vou prender os cabelos. Aí deu certo, sabe? Aí eu gostei. Que bom que você gostou. Sim, e daí fica bem feminina também, né? Eu gosto do laço, assim, fica bem feminina, bem mulherzinha realmente, né? Bom dia, Kátia. Um beijo, Deus abençoe. Kátia, eu quero mandar um beijo especial pro Henrique e pro Davi. Henrique e Davi, vocês são muito amados. Hoje a tia Dani, de manhã, a hora que eu acordei, eu orei por vocês, tá? Quero dizer que vocês são muito amados. E a Maria Luísa também, que está vindo aí, é muito amada. Deus abençoe você, Kati, a tua família linda. Que você seja uma mulher governante feminina, cheia da sabedoria do Senhor. Deus abençoe vocês que estão entrando agora. Lisandra, minha amiga amada, seja bem-vinda. A todos vocês que eu não falei o nome, receba o meu carinho, o meu abraço. Vocês são muito especiais na minha vida, todas as mulheres que eu tenho conhecido, conectado. E eu quero hoje trazer, então, algo que eu postei no domingo e que deu o que falar ali aqui no meu Instagram, sobre o bloqueio de paternidade. Eu estava aqui, né, sentada, passei um dia com a minha família. Na verdade, passei o Dia dos Pais realmente trabalhando, servindo, mas assim, com muito amor e gratidão no meu coração que eu faço isso, né? Depois que eu entendi que eu vim a esse mundo pra servir, pra mim é leve. E aí o meu marido foi deitar um pouquinho logo após o almoço e eu fui organizar a cozinha com as meninas, lavar a louça, secar a louça, aquela coisa de mulherzinha, né? De dona de casa. E aí a minha sogra veio almoçar, o meu pai e minha mãe, e logo em seguida já saíram e eu fiquei organizando as coisas. E aí, eu lavando a louça ali com as meninas, o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre a paternidade. Realmente, o que é você viver uma vida plena e abundante aqui na Terra? O que realmente é você ser filha amada de Deus? E aí o Espírito Santo me inquietou e começou a trazer ao meu coração. Tem muitas mulheres que ainda não se reconhecem como filha amada de Deus. Tem muitas mulheres que ainda não se reconhecem o seu valor. Tem muitas mulheres que não se sentem amadas. Tem muitas mulheres que têm sentimento de abandono. Tem muitas mulheres que ainda não desbloquearam a identidade, a verdadeira identidade, a essência delas. O Espírito Santo me inquietou e eu comecei assim a anotar ali no meu bloco de notas. E aí eu fui assim, instigada por Deus mesmo pra colocar, né, aquelas frases ali no Instagram. E aí muitas de vocês comentaram, muitas de vocês me mandaram direct. E assim, eu senti assim realmente que é de Deus eu estar falando sobre esse assunto aqui com vocês, mulheres. Então, se vocês têm a Bíblia, eu quero que vocês abram lá em 1 João 3:1. Vamos entender o que realmente é viver uma paternidade curada. E vamos entender quais bloqueios talvez que vocês ainda têm na vida, que o bloqueio de paternidade, se você não desbloquear, é algo que trava a nossa vida. Mas assim, gente, trava em todas as áreas.
né? E eu vou falar assim pra vocês também, que teve você pode falar assim, não, Dani, não tem um bloqueio de paternidade. Você pode ter tido o melhor pai do mundo, você foi bloqueada. Porque a menina, a mulher que foi muito mimada na sua infância, ela também foi bloqueada. Então assim, repete comigo, não existe mulher alguma que não tenha sido bloqueada. Não existe. Todas nós fomos bloqueadas em alguma área da vida, especialmente nessa questão da paternidade. O teu pai, o meu pai, deu o melhor que ele podia, nas condições que ele tinha. E assim, deu a vida, é suficiente, né? E cabe a nós agora, como adultas, buscar essa cura, buscar esse desbloqueio para o nosso coração. Amém? Eu quero que vocês abram então em 1 João 3:1. 1 João 3:1 diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato nós somos. Então, o que nós somos, mulheres? Antes de qualquer coisa, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser uma profissional, antes de ter um título terreno aqui na terra, nós somos filha amada de Deus. Deus, ele nos vê como filha. E eu amo esse versículo aqui, porque toda vez que eu leio, eu vejo assim, o Espírito Santo falando no meu coração, porque é um privilégio nós sermos filhas amadas de Deus. Só que assim, nesses tempos atuais, a figura paterna, ela tem sido marcada por ausências e muitas vezes por feridas emocionais. Por quê? Talvez o teu pai, ele te abandonou. Talvez o teu pai terreno te rejeitou. Talvez o teu pai foi um pai escasso, não te deu condições financeiras, o básico que você precisaria para viver. Talvez você se sentiu abusada emocionalmente por alguma situação na tua vida. Existem várias situações. Talvez o teu pai te batia, né, quando criança. Então vai ficando várias fissuras emocionais no nosso coração. E aí, como mulher, a gente vai crescendo e vai ficando guardadinho, né? Como se fosse assim um tesouro ali no nosso coração escondido. E vamos vivendo com dor, vamos vivendo com tristeza e não contamos para ninguém. Porque você acredita que essa dor aí é normal, que talvez você acredita que você não pode confiar em ninguém para contar. Por quê? A mulher que teve bloqueio de paternidade, ela não confia em ninguém. Ela não confia nas pessoas e ela não confia em situações nenhuma. Olha que lindo os pássaros passando por aqui. Eu recebo como um sinal de Deus hoje, na minha vida e na tua vida, mulher. Que lindo. Obrigado, papai, pelo teu cuidado, pelo teu amor. E assim, talvez o teu pai terreno pode trazer para você muitas lembranças boas, mas também muitas lembranças dolorosas. E só que eu quero falar assim, que Deus, ele é especialista em curar o nosso coração. Deus, ele é especialista em curar as nossas feridas que talvez está dentro do nosso coração. Em cada momento da nossa vida, em cada desafio que nós vivemos, Deus, ele é especialista em estar conosco se nós buscarmos ele de todo o nosso coração. E eu quero então começar a dizer que você precisa reconhecer essa paternidade de Deus, que você é filha amada, que você é uma princesa do papai, que você nasceu para viver uma vida plena, uma vida abundante aqui na terra, e que Deus tem preparado grandes coisas para a minha vida e para a tua vida. Só que talvez você vai dizer assim, Dani, tá muito difícil, Dani, eu não consigo, Dani, é algo desesperador para mim. E eu quero falar aqui sobre bloqueios da figura paterna. E assim, gente, eu não quero assim, eu quero trazer com muito amor pro meu coração, pro teu coração, só que você reconheça, que você traga consciência. Porque a partir do momento que eu trago a consciência, eu consigo começar a mudar os meus comportamentos. E a partir do momento que eu mudo os meus comportamentos, eu mudo os meus sentimentos. E vocês sabem que a consciência, ela nos liberta e ela nos traz muita responsabilidade. Então, a partir de hoje, o desejo do meu coração é que você tenha consciência
desses bloqueios emocionais, dessas fissuras emocionais, e que você consiga tratar. Porque agora, a partir de hoje, você vai ter o quê? Clareza. E tendo clareza, você já começa a romper na tua vida. A mulher, assim, o que eu falo aqui, o meu público é 100% mulheres, e eu vou sempre falar para vocês mulheres, esse é o meu propósito de vida. Mulher, você pode estar casada, você pode estar solteira, você pode estar viúva, divorciada, não importa. Esse conteúdo é para você, amém? Então, assim, o bloqueio de paternidade, mulher, pode travar a sua vida. Se você tiver papel e caneta para anotar, pode anotar, fique à vontade. A mulher que tem bloqueio de paternidade, ela tem dificuldade em confiar nas pessoas. Ela não confia. Vamos lá, me traz exemplos, Dani. A mulher que tem bloqueio de paternidade, ela não se entrega para o masculino. Ela não se entrega nos braços do seu esposo. Ela não consegue confiar, ela não consegue relaxar. O feminino, ele é o quê? O relaxamento. Ele é o aconchego. Ele é a delicadeza. Ele é a sutileza. O feminino, ele é a confiança. A mulher que tem bloqueio de paternidade, ela está vivendo muito na sua essência masculina. E sendo assim, ela não vai conseguir confiar em pessoas. E vamos mais longe, mulheres, não vai conseguir confiar na vida, naquilo que a vida vai trazer para ela. Então é aquela mulher que ela está sempre estressada, ela está sempre sobrecarregada, ela está sempre pesada. É aquela mulher que não vive a vida com leveza, com plenitude. É aquela mulher que não acredita em Deus. É aquela mulher que vai vivendo aos trancos e barrancos. Porque, afinal de contas, ela é sozinha no mundo, ela tem que se virar, ela não precisa de nada e de ninguém. Por que confiar nas pessoas? Né? Por que vai confiar nas pessoas se na pessoa que eu mais amei nessa vida, que eu mais amava nessa vida é o meu pai? E ele me rejeitou, ele me abandonou. Então, assim, ela vive dores inconscientes. E eu quero trazer para vocês a minha vida. Eu tive uma infância muito humilde, como eu falei pra vocês aqui várias vezes. Vou sempre falar isso porque eu vou falar de coisas que eu não vivi. Porque na minha vida, realmente, o que eu prezo por congruência. Sempre falar a verdade, sempre congruência. E eu tive uma infância muito humilde. E o meu pai deu o melhor que ele podia. O meu pai é um homem, ele foi muito trabalhador, então assim, ele era motorista de ônibus por muitos anos. E ele teve que se ausentar de casa por muito tempo, quando eu e minhas irmãs eram pequenas, para trazer o quê? O recurso financeiro. E hoje eu entendo muito bem isso, tá resolvido no meu coração. Só que por muito tempo eu vivi com um bloqueio de identidade, sem saber quem eu era, sem saber o meu real valor. Então eu me comparava muito com as pessoas, eu me sentia rejeitada, na escola eu ficava quietinha, eu nunca abria a boca para falar, porque imagina, minha opinião não era importante. Eu tinha uma crença de identidade muito baixa, mulheres, muito. E então, no decorrer da minha vida, eu acabei casando muito nova. Só que o que acontece? Eu projetei o meu pai no meu marido. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, que muitas mulheres inconscientes vão projetando a falta paterna no esposo. E aí eu projetei por muito tempo o meu pai no meu marido. E assim, até eu entender, até eu desbloquear, até eu ressignificar muitas coisas, foram muitos anos de sofrimento. Só que eu queria que o meu marido fizesse algo que o meu pai não conseguiu fazer para mim na infância. E não conseguiu fazer porque ele estava trabalhando, buscando recurso financeiro e tá tudo bem. Só que a minha criança não entendia isso. E aí eu fui crescendo
E um bloqueio de paternidade, que eu quero falar agora o segundo para vocês, a mulher que tem bloqueio de paternidade, ela se torna uma mulher, ela vive uma mulher insegura. E eu era muito insegura na vida. Segura para tomar decisões, segura para colocar uma roupa, colocava uma roupa, ai, não sei se eu gosto, ai, não sei se combina comigo. Eu não tinha aquela segurança em mim mesma. Por quê? Porque o pai é direção, pai dá direção, pai, ele dá segurança para a menina mulher. E coisa que talvez eu não tive lá na minha infância, mas não porque o meu pai era um pai mau, não. É porque realmente ele tinha que trabalhar e trazer o sustento para minha casa, entende? Só que imagina, uma criança entender isso, não tinha como entender. Então, eu casei nova e eu projetei o meu pai, né? A figura do meu pai no meu marido. E aí acabou que nós brigávamos muito, nós não entendia, eu não conseguia fluir na vida e não deixava meu marido fluir na vida, né? Até que um dia eu fui entender, estudar, entender realmente o que se passava aqui dentro, curar as minhas feridas. Então, a mulher que não desbloqueou a paternidade dela, ela é sim uma mulher insegura. E assim, gente, é preciso muita humildade, muita coragem, muita verdade para você reconhecer isso. Porque dói, gente. Sabe, gerar um testemunho dói, você mudar de vida dói, você sair da zona de conforto dói, você entender que não, realmente, eu sou uma mulher insegura, você trazer essa humildade pro coração. Então, o bloqueio de paternidade, a mulher que não desbloqueou ainda, ela vai viver uma vida insegura. Então, ela não vai confiar nas pessoas e ela não vai ser segura da vida dela. Outra coisa, o bloqueio de paternidade faz com que a mulher seja uma mulher indecisa. Por quê? Porque, na verdade, ela não teve alguém lá na infância dela que falou: vai, filha, que você consegue. Vai, filha, que você é capaz. Vai, filha, que você vai chegar aonde você quer. Faltou a voz de comando. Porque o homem, o pai na vida de uma mulher é a voz de comando. Então, agora vamos esmiuçar aqui. Eu quero esmiuçar para vocês. Eu não vou conseguir, mulheres, falar tudo, tá? Porque esse assunto é muito profundo. Mas pelo menos algo para você trazer consciência e clareza, eu creio que você vai ter a partir de hoje. Então, a ausência de um pai presente na vida de uma mulher pode gerar muitos bloqueios emocionais. Mas assim, eu quero falar assim para vocês que não existe nada que você não possa ressignificar. Não existe um passado tão doloroso, um processo tão doloroso que o propósito não cure. Tudo nós podemos ressignificar. E nunca é tarde para nós mudar. Nunca é tarde para nós avançar. Nunca é tarde para nós viver uma vida plena, uma vida que vale a pena, tá? Então, assim, a mulher, continuando, tem dificuldade, a mulher com bloqueio de paternidade tem dificuldade de confiar nas outras pessoas. E ela vai ter o quê? Um medo do abandono. É uma sensação de que as pessoas vão sumir da vida dela. Eu não sei se você tem esse sentimento aí. Por muitos anos eu tive que lutar contra esse sentimento de abandono. E eu tive sim uma sensação de que as pessoas iam sumir da minha vida. Então é o tempo todo aquela dor. Ninguém olha pra mim, ninguém tá aí pra mim. Porque eu não sou amada, porque eu não sou aceita, porque eu não sou vista, porque a coitadinha de mim, é a dor do abandono. As relações amorosas, as relações de amizades, elas são marcadas por insegurança e necessidade de afirmação constante. A mulher que tem esse bloqueio de paternidade. Então, ela precisa o tempo todo da validação de alguém. Vai fazer tal coisa. Ela precisa da validação, né? Vai pedir opinião. Daí, então, a mulher com bloqueio de paternidade, ela pede opinião. Pediu pro marido. Não é suficiente. Aí eu vou pedir pra minha amiga. Não é suficiente. Eu vou pedir pra minha vizinha. Ela vai buscando validação. Por quê? Porque ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir aceita e ela busca a segurança em outras pessoas. Coisa que ela não vai encontrar. Porque as pessoas hoje nos amam, amanhã nos odeiam. Hoje falam bem de nós, amanhã falam mal de nós.
Vocês entendem? Porque o ser humano, ele é inconstante. E aí, eu quero trazer isso para vocês. É somente no nosso lugar de filha amada de Deus que nós encontramos a nossa verdadeira plenitude. Vamos lá. A mulher com um bloqueio de paternidade, ela tem o quê? Baixa autoestima. Ela tem uma autoimagem frágil. E a autoimagem é outro bloqueio emocional que nos trava a nossa vida e nos impede de alcançar resultados satisfatórios na nossa vida. E é algo que eu quero trazer para vocês em outra live, em outro assunto. Olha que lindos pássaros passando novamente. É Deus falando conosco, mulheres. A natureza revela a glória de Deus. Então, a baixa autoestima, ela teve talvez lá na infância dela a ausência de validação do pai. Então ela vai procurar afeto em pessoas, só que nunca vai ser o suficiente. Por quê? Porque ela pensa assim, eu não sou digna de amor. Então se eu não sou digna de amor, eu não vou dar amor. E ela se torna uma mulher fria, uma mulher que ela não gosta muito nem de toque. Não sei se vocês estão se identificando assim. A mulher com bloqueio de paternidade, ela não gosta nem que toque nela. Ela não consegue demonstrar amor e também ela não consegue receber o amor. Porque no inconsciente dela, ela acredita que ela não é digna desse amor. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Outra coisa, a baixa autoestima da mulher com bloqueio de paternidade vai gerar o quê? Comparação. A mulher que se compara, ela não sabe quem ela é. Ela não tem realmente a identidade dela ativada pela falta, pela carência emocional lá do pai dela. Porque é o pai que dá segurança, é o pai que dá direção. E se ela não teve isso, ela vai ter baixa autoestima e ela vai se comparar o tempo todo. Então, ela vai estar aqui na rede social o tempo todo, rolando rios, procurando a foto de fulaninha, de beltraninha, pra ela realmente se comparar. Ah, porque a fulaninha foi viajar, eu não consigo viajar. Ah, porque a fulana comprou tal roupa, eu não tenho tal roupa. Vai estar o tempo todo se comparando. Ah, porque a fulana tem tal número de seguidor, eu não tenho tal número de seguidor. Vai ter o tempo todo comparando. E tem algo na baixa autoestima da mulher com bloqueio de paternidade que eu digo assim que é algo irritante. É aquela mulher que só o que é dela que tem valor. Ela é a melhor em tudo, ela é a melhor mãe, ela é a melhor esposa, os filhos dela são assim os mais educados que existe. Aí é outra coisa. Ela se tornou uma mulher o quê? Orgulhosa para se proteger. Então, para se proteger, ela é perfeita, ela não tem defeito nenhum. Nossa, não, intocável. É um bloqueio de paternidade também, porque ela tem que estar o tempo todo se autoafirmando de que ela consegue, de que ela é a melhor. As mulheres que foram muito cobradas na sua infância para tirar só nota boas, muitas mulheres eu conheço que eram obrigadas a tirar 9 e 10, senão, se elas não tirassem 9 e 10, chegava em casa, o pai ou a mãe surrava. Essas mulheres se tornaram egocêntricas, orgulhosas. Porque queriam? Não, mas porque a vida ensinou elas assim, de que elas tinham que ser 9 e 10 sempre. E aí, hoje, são adultas mulheres com baixa autoestima. Outra coisa, outro bloqueio de paternidade, o medo da rejeição. O medo da rejeição faz com que a mulher evite emocionalmente pessoas, situações, lugares, circunstâncias, porque ela não quer sentir novamente aquela dor. Então ela acredita que ela vai viver sozinha no cantinho dela ali, não precisa de muitos amigos, não precisa de muitas conversas, tá tudo bem, eu vivo a minha vida, cuido da minha vida, mas na verdade ela não quer se relacionar, ela não quer destravar de medo da rejeição. Porque lá atrás ela já foi rejeitada. E aí ela vive uma vida inconsciente achando de que tem que viver um mundinho na vidinha dela, no quadrado dela. Mas na verdade ela tem medo de se sentir rejeitada. E em alguns casos, essas mulheres, elas entram em uma relação de amizades, entram em uma relação amorosa e ela fala assim inconsciente, eu vou testar.
se não der certo, eu não vou me entregar, eu não vou entregar meu coração. Então é aquela mulher que ela não é assim de corpo, alma e espírito, ela não entra assim com tudo, com o coração. Ela vai testando, mas na verdade ela tá com medo da rejeição. Mulheres, outra coisa que eu quero falar pra vocês assim, a mulher com bloqueio de paternidade, ela tem uma necessidade absurda de aprovação. Assim, mas é absurda. Então, assim, ela pode buscar agradar constantemente, né, para não ser deixada de lado. É aquela mulher que ela faz tudo para agradar os outros. Então, ela quer o tempo todo estar fazendo, ela quer estar o tempo todo aparecendo de que ela tem valor. Então, para ela se sentir amada e aceita, ela vai estar fazendo. Ela vai estar o tempo todo estando por cima. O tempo todo ela vai demonstrar de que ela consegue, de que ela faz. Mas, na verdade, ela faz porque ela tem necessidade de aprovação, tem necessidade de receber elogios. Eu não sei se você conhece mulheres assim. Eu conheço muitas que têm aquela necessidade de se sentir elogiada. Então, para se sentir elogiada, ela vai fazer o tempo todo pelos outros. Mas assim, nem que as pessoas nem olhem para ela, ela vai dar um jeito de estar o tempo todo agradando, em busca, né, de se sentir amada e aceita. Ela muitas vezes ela vai romper os seus próprios limites. Ela passa por cima das suas necessidades para receber um elogio de alguma pessoa. E você pode falar assim, não, Dani, não tem mulheres assim. Muita gente. Existem muitas mulheres assim, muitas. Outro bloqueio emocional que eu vivi na minha vida por muitos anos, eu tinha muita dificuldade de falar não, de me posicionar na vida. E aí eu quero falar assim, que eu rompi com isso e hoje eu digo mais não do que sim. Porque eu entendi que o não, ele me liberta e o sim muitas vezes me aprisiona. Então hoje eu não tenho medo nenhum de falar não, eu não vou. Não, eu não posso. E eu sou aquelas hoje, glória a Deus por isso, que eu não dou muita explicação. Eu não vou, eu não posso. Daí tem aquela mulher que diz, eu não vou, porque eu não vou conseguir, porque eu tenho que levar meu filhinho na escola, porque isso, porque aquilo. Não se explica. A mulher que sabe, que desbloqueou a sua paternidade, ela não vai se explicar, porque ela entende que o que fizer sentido para a vida dela, as pessoas e propósito, que as mulheres conectadas com ela vai andar com ela, entende? E não precisa estar dando explicação. Claro, gente, que jamais eu vou ser grossa com alguém, eu acredito que vocês também não. Mas com verdade, humildade e coragem, nós precisamos nos posicionar na vida. Nós precisamos dizer não. Eu fui presa por muitos anos de situações que não fazia sentido na minha vida por medo de me posicionar para pessoas. Então, muitas vezes eu ia em lugar que eu não queria estar. Eu comia coisas que eu não queria comer. Eu falava coisas que eu não queria falar. Mas para quê? De medo do que aquela pessoa ia falar de mim, ia reagir comigo. Sabe? Vocês não têm noção, assim, o quanto é maravilhoso o autoconhecimento, o quanto é, assim, é libertador realmente. De verdade. Hoje, para honra e glória do Senhor, quem fizer sentido na minha vida vai permanecer. Quem não fizer, muito obrigado, foi um prazer. Até aqui nós andamos juntos. A partir de hoje, viva a tua vida, que eu vivo a minha vida. E tá tudo bem. Porque a mulher que tem bloqueio de paternidade, ela tem mais um agravante. Ela é apegada às pessoas. E a partir do momento que você desapega, você fica assim. O maior desbloqueio realmente também é você ser desapegada de pessoas, de situações, de coisas, de lugares. Beijo, vai com Deus. Foi um prazer ter você na minha vida até aqui. A partir de agora, eu te amo, eu vou te honrar
como você é, mas andar comigo não dá, não faz mais sentido. Mas o medo da rejeição, o medo de falar não, faz com que mulheres fiquem presas a pessoas, a amizades, ali que tá levando a ladeira abaixo, que não tá edificando, mas por medo de falar não, de se posicionar, continua. Então, assim, deixa eu só ver o que a Raquel falou. Muitas vezes erramos por amor, mas que missão realmente séria. Nossas atitudes podem refletir em uma vida toda de nossos filhos. Verdade, Raquel. E você sabe que tem coisas que eu tenho ensinado as minhas filhas a se posicionar. E eu falo aqui abertamente, gente. Quem não tem coragem de falar, eu falo. A escola está um desafio. A escola, nos dias atuais, está cada vez mais desafiadora, a questão de amizades, comportamentos, situações. E eu falo para as meninas, se posicione com verdade, humildade e coragem. Você não tem que agradar colega nenhuma. Você precisa primeiro agradar a Deus. E aí depois você vai se amar primeiro. Você imagina se a gente não treinar a identidade dos nossos filhos hoje em dia, como está esse mundo, onde hoje tudo pode. Se nossos filhos não tiver uma identidade firmada, como que vão viver nesse mundo que está cada dia mais desafiador? E assim, eu falo para as meninas, tá tudo bem? Eu passei uma fase com a Alice, agora tô passando uma fase com a Antonella. Não tem problema, filha, ficar 15 minutos no recreio sozinha. Qual é o problema? Um recreio não define a tua vida, uma amizade não define a tua vida, né? Essa situação não define a tua vida. Quem você é? Eu faço ela lembrar. Filha amada de Deus. Quem você é? Quem te ama? Quem quer teu bem? E é assim, está cada dia mais difícil. E que a Bíblia fala que o amor se esfriou. O amor se esfriou de uma forma geral. Nossa, dá pra ver realmente como os pais estão educando essa geração. Uma geração mimizenta, uma geração mimadas, uma geração que acredita que tudo pode, que não respeita a autoridade, que é a professora dentro da escola, dentro da sala de aula. E eu falo para as meninas, vocês vão ser mulheres modernas à moda antiga. E vocês sim vão respeitar o professor, vocês sim vão respeitar o colega, a colega, mas vocês não vão fazer a vontade de nenhum colega lá dentro. Então assim, precisa de um treinamento todos os dias. E vou falar pra vocês, cansa, gente. Eu choro, eu não sei vocês, mas eu como mãe, eu choro. Tem dias que eu não sei nem o que falar pra elas. E eu também, assim, eu não defendo muito elas. Quem me conhece sabe que eu sou bem dura. Então, assim, só que tem dias que eu choro também, que eu não sei, assim, eu peço pra Deus, Senhor, como que eu vou agir nessa situação? E mais uma coisa que eu entendi, que não tem como eu não bloquear as minhas filhas. Todas nós, mães, por mais que a gente dê o melhor pros nossos filhos, a gente vai bloquear. E isso me deixa em paz, entende? Então, assim, vai chegar um tempo da vida adulta delas que elas vão ter que desbloquear, vão ter que ressignificar algumas dores que ficou. E tá tudo bem. Como eu fui atrás de ressignificar as minhas, como vocês, né, vão atrás de ressignificar as dores de vocês. E é assim a vida. Porque a vida é feita de desafio. Então, assim, outro bloqueio, outro padrão, né, de bloqueio de paternidade, que também eu vejo na vida das mulheres, que isso eu vejo que é um desafio, mulheres. Algumas mulheres, elas podem se envolver com parceiros indisponíveis emocionalmente, repetindo o padrão de pai ausente. Então, se a mulher ela teve um pai ausente lá na infância dela, ela vai procurar parceiros, homens ausentes emocionalmente. E você sabe vocês acham que isso é por querer? Não, porque ela só vai atrair aquilo que ela carrega. É aquela história, eu tenho, vamos imaginar aqui que eu tenho 2 copos. Um tá cheio e o outro tá vazio. Aí o que acontece? A mulher, ela pega, dá o vazio pro cara e fica com o cheio, acreditando que esse copo vazio do homem vai ficar de acordo com o dela. Só que não, gente. É necessário os 2 copos cheios para ter equilíbrio na relação. Só que, infelizmente, uma mulher que tem o bloqueio de paternidade, ela vai buscar homens ausentes emocionalmente. E vou além para vocês. Por que ela vai buscar esses homens ausentes emocionalmente? Para ela controlar,
para ela mandar, para ela acreditar, contar uma mentira para ela mesma que ela está por cima. Mas na verdade, ela está o quê? Buscando o pai ausente lá daquela criança interior dela. E aí, tem mulheres que até provem financeiramente um homem, né? Porque daí esse homem, ele vira o quê? Ele vira um homem banana, o princeso, um homem acomodado e um homem fraco. E aí, essa mulher, financeiramente, ela vai bancar esse homem. Essa mulher, financeiramente, ela vai agradar esse homem, para se sentir amada, aceita, para acreditar na própria mentira dela, de que ela precisa ser feliz, de que ela merece ser feliz e não importa as circunstâncias. Então ela vai fazer aquilo que tiver que ser feito. Mas na verdade ela está com a essência dela feminina adoecida. Ela está com esse bloqueio de paternidade latente na vida dela. E aí, muitas mulheres com bloqueio de paternidade, ela vai se dar muito bem na vida financeiramente, para comprovar para esse pai que ela consegue, né? Ela consegue, ela pode. E aí acaba que ela vai buscar inconsciente esse homem ausente na vida dela, e ela vai buscar esse homem fraco, acomodado e que muitas vezes não é tão bem financeiramente como ela. E acaba que ao invés de ela ser o pilar, porque no relacionamento a mulher é o pilar, o homem é o quê? O telhado. E a mulher, ela precisa estar debaixo desse telhado. Não porque nós somos melhores, os homens são melhores, não. Mas foi porque assim Deus fez. Então a mulher é o pilar, o homem é o telhado. E nós, para sermos protegidos, nós precisamos estar debaixo desse telhado. Só que acontece o quê? A mulher, com a sua paternidade que não está desbloqueada, ela é o telhado da relação e o homem está embaixo dela. Inconsciente, ela quer o que? Mandar, porque no fundo ela é uma mulher insegura, no fundo ela é uma mulher controladora, no fundo ela é uma mulher que ela não confia em ninguém e ela tem que estar por cima. E aí acaba que ela não consegue viver a feminilidade dela, ela não consegue relaxar nos braços desse homem, ela não consegue relaxar no braço desse homem. E vamos mais além. Talvez esse homem, ele veio de uma família com problemas né, de pai e de mãe, do papai e da mamãe, e esse homem ainda é apegado na mamãe e no papai. Então esse homem, ele não dá um passo na vida sem falar para a mamãe e para o papai. E aí, gente, você acha que uma mulher vai ter saúde emocional para conduzir um relacionamento assim? E isso também eu falo de mulheres casadas, para nós casadas, né? Será que você não está projetando o teu pai no teu marido? Será que você não está cobrando algo que o teu pai não te deu lá na tua infância? Nessa carência emocional, a mulher que não consegue viver na solitude da vida. Eu conheço muitas mulheres que elas assim não deixam o marido respirar, tá o tempo todo agarrada, o tempo todo o marido não pode nem pensar em viajar. Meu Deus, viajar, que tá o tempo todo agarrada com o marido. Por quê? Por causa que tem fissuras emocionais lá da infância dela e até hoje não foi tratar e acaba sufocando o marido. Só que o homem, ele não gosta de sentir preso. Se o homem que é homem, como eu falo pra vocês, com H maiúsculo, se sentir preso, algo vai dar errado, porque o homem que é homem, ele foi feito para o quê? Para ser leão, para sair guerrear. O homem, ele precisa se lascar na vida, diferente de nós mulheres. Nós mulheres precisamos o quê? Ser delicada, ser feminina, né? Ser amorosa. Nós mulheres precisamos exalar a nossa feminilidade com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Diferente do homem. O homem tem que se lascar. E aí vamos. Outra coisa que me veio aqui agora. Aí a mulher que está com o homem assim, que ela tá mandando, controlando tudo, acaba que o homem, ele não vai conseguir, gente, progredir financeiramente na vida. Vocês têm noção disso? Que a mulher, ela consegue segurar emocionalmente esse homem e de medo que o homem vá, né? Porque a energia dela masculina tá muito forte. Então ela tem medo de deixar esse homem ir na frente. Ela quer ir na frente porque ela que é a boa o suficiente. Ela que faz dinheiro. É ela que tem que aparecer. E acaba que ela vai o quê? Enfraquecendo esse homem.
E não vai dar certo um relacionamento assim. Tem relacionamento de anos que falam em separação, me dói o coração, só que os papéis estão o quê? Invertidos. E na verdade a mulher não soube se posicionar com verdade, humildade e coragem, porque, gente, Deus deixou para nós algo que a gente é muito mais que os homens. Nós somos muito mais inteligentes que os homens. Só que, claro, nós não vamos usar isso para algo ruim. Nós não vamos usar isso com maldade. Outra coisa, a mulher que teve um pai presente, que teve um pai que fez tudo por ela, que se sente segura, muitas vezes ela não vê maldade nas pessoas. Só que isso também é um bloqueio de paternidade. A mulher que foi muito mimada, que teve tudo muito fácil, ela não vê maldade nas pessoas. Ela não sabe aonde ela vai exalar a essência dela. Porque imagina, ela teve um pai presente, um pai seguro, e aí hoje acaba que ela sofre com as situações que a vida adulta traz para ela. Só que todas nós passamos por situações, por frustrações em nossa vida. Entende? Então, assim, se você tem que existir um equilíbrio, um meio termo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Vamos lá. Voltando sobre o relacionamento, que é o que mais eu ouço aqui no meu Instagram. É problema de relacionamento, né? E como que eu faço para ter intimidade com Deus? Como que eu faço para me conectar com Deus? Como que eu faço para treinar meus filhos nesse mundo que está tão difícil? Olha só o que acontece. Tem mulheres que talvez se separaram. E tá tudo bem, gente, se separar, né? Tem situações realmente que não tem como você ficar casada. Tá correndo risco de vida, tá passando por algum perigo, não tem como conduzir isso. Só que aí acontece o quê? Essa mulher, ela vive machucada e ferida. E ela fala pra ela mesma, eu nunca mais eu vou querer me relacionar com ninguém. Mas na verdade ela tá o quê? Ferida. Outra coisa, a mulher que está casada, ela não confia no marido, ela não confia de que o homem, ele pode ser o provedor, ele pode ser o protetor, ele pode ser o profeta do lar. Por quê? Porque ela não tem essa confiança de que ele é capaz, entende? Ela acreditou que só o que ela faz é que tá certo. Essa criança lá da infância dela acreditou que só o que ela faz está bem feito. E aí acaba vivendo uma vida adulta reclamando. Muitas mulheres hoje são provedoras do lar e isso é um peso muito grande para nós mulheres, porque biologicamente nós somos diferentes dos homens, Deus nos fez diferente dos homens, sabe? E isso se torna um fardo, um peso. E no fundo, mulheres, por favor, deixe o orgulho de lado agora e vamos ser humildes. Todas nós queremos ser cuidadas, amadas, respeitadas, honradas. Todas nós. Não adianta, não vem me dizer assim, porque eu sou o suficiente. Porque eu não preciso de homem pra nada. Porque eu não preciso disso. Não. Tá contando mentira. Tem algum bloqueio emocional ali que tá impedindo você de enxergar a vida como ela é. Todas nós, mulheres, fomos feitas por Deus, na nossa essência, para ser amadas e cuidadas, protegidas. Mas assim, Dani, casei, tenho tantos anos de casada, o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer com que esse homem, com que esse abençoado seja provedor, seja protetor, seja o profeta do lar? De que forma? Lá em Provérbios 14:1 diz, com sabedoria a mulher edifica sua casa. Então, errou na seleção e recrutamento? Precisamos investir em treinamento. E como é que eu vou treinar então o meu marido? Sabendo que ele não pode nem chegar a sonhar que ele está sendo mandado, porque se o homem pensar que está sendo mandado, gente, ele não vai fazer nada. Ele não vai morrer por você lá fora. Então é com sabedoria. E daí é todos os dias, é uma porção diária de sabedoria, né? Eu preciso buscar a sabedoria do alto a cada novo dia, para eu ter realmente sabedoria para lidar com os desafios da vida 2, para eu ter sabedoria para lidar com os desafios quando meu marido chega em casa
estressado, né, cheio de problema, talvez a sabedoria é me calar. Não é eu querer falar. Algo que eu tenho aprendido, a sabedoria na vida a dois, quando existe algum atrito, alguma briga, sabe o que é sabedoria, mulheres? Nesse momento, é afastamento. Você dá tempo e espaço e não falar nada no momento da briga, da discussão, porque vamos ser sinceros, ninguém tem relacionamento perfeito, não existe casamento perfeito, né? O que existe são duas pessoas querendo dar certo. E aí acaba que no momento, às vezes, da briga, da discussão, a mulher quer o quê? Falar, né? Porque isso, porque aquilo, porque você não fez isso, você não fez aquilo, aí vem as críticas, aí vem a cobrança, entra por aqui, sai por aqui, vai deixar o homem mais irado, o homem mais brabo ainda, e não vai dar em nada. Então, a sabedoria, muitas vezes, se calar. E aí, vamos assim, eu não sei porque eu entrei nesse assunto, meu Deus, eu tô quase terminando aqui o meu horário. Mas amém. Deus sabe todas as coisas, né? Então, assim, a mulher precisa se desenvolver emocionalmente. E uma mulher com desbloqueia a paternidade dela, ela se torna uma mulher madura, pronta para a vida. Porque assim, gente, eu quero do fundo do meu coração falar para vocês. Maturidade não é dinheiro. Maturidade não é quanto você tem na tua conta bancária. Maturidade é uma liberdade emocional que nós mulheres temos que ter. Porque emocionalmente falando, ninguém pode nos prender. Se eu sou uma mulher madura nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, ninguém. Mas olha, o meu marido pode chegar em casa mais estressado, mais birrento, mais tudo, com o maior problema do mundo, porque existem muitos desafios da vida, da vida do dia a dia. E se eu estou posicionada em maturidade, eu vou saber conduzir a situação com sabedoria. Então, assim, resumindo de tudo isso, nós precisamos desbloquear a nossa paternidade, nos resolver muito bem com o nosso pai terreno, para nós alcançar esse lugar em Deus que todas nós temos de filha amada do Pai, filha amada do Rei, saber o nosso valor com verdade, humildade, com coragem, nos posicionar para a vida e ser uma mulher madura. E maturidade não é na idade também. A maturidade é nas atitudes, é nos comportamentos, é nas decisões de uma mulher. Maturidade é aquela mulher que não é desequilibrada emocionalmente. É aquela mulher que não vai xingar para ser ouvida, não vai gritar para ser ouvida, não vai xingar para ser aceita. É aquela mulher que sabe o valor dela e sabe que o que faz sentido para a vida dela permanece, o que não faça tudo bem. Sabe? Então, assim, eu não vou conseguir terminar aqui, porque realmente o Senhor me levou para esse lado aí de falar sobre relacionamentos. Eu creio que é a dor hoje número 1, né, das mulheres, é sobre relacionamentos, sobre casamentos. E eu vou terminar numa próxima live, então. Eu vou ter que terminar por aqui. E que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Um beijo para todas vocês. Dari, um beijo. Fique com Deus. Todas vocês que me ouviram e que eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, porque assim, não só conteúdo, eu falei pra vocês que eu quero trazer aqui, mas quero trazer vivências, experiências, que isso sim transforma a nossa vida. E o conhecimento liberta e nos traz muita responsabilidade. Deus abençoe vocês e amanhã, então, quarta-feira, eu vou estar abrindo a nossa caixinha de pergunta para nós estar conversando. Um beijo, eu vou lá, tenho que buscar minha filha, a minha caçula, fazer almoço. E é isso aí, a vida real ela é o quê? Desafiadora. Um beijo, fiquem com Deus, beijo!